Oi galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desaparecido aí galera, mas vamos voltar aí a postar vídeos sobre o nosso dia a dia aqui. Então esse vídeo hoje que a gente vai fazer é para contar para vocês como foi nossa experiência ao visto americano lá no consulado de Porto Alegre. Isso mesmo galera, vocês já viram aí na descrição. Todo mundo aqui sabe, né, que para você tirar o visto, primeiro você tem que tirar o passaporte. E para te ajudar, galera, eu vou deixar o link da Polícia Federal onde você faz a solicitação do passaporte aqui na descrição. E se caso vocês queiram mais detalhes de como é, a gente deixe nos comentários aí que a gente faz outro vídeo aí explicando passo a passo na tela do computador para mostrar para vocês tudo certinho. Eu vou explicar um pouquinho porque a gente escolheu o consulado de Porto Alegre. A gente escolheu o consulado de Porto Alegre porque era um dos consulados mais próximos de onde a gente morava, né, que era Cuiabá. E porque a gente também ia aproveitar a viagem para conhecer a cidade, para fazer umas férias, que a gente estava precisando tirar umas férias. E aí a gente aproveitou isso, né? Juntou o útil ao agradável. Então, galera, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês que forem tentar tirar o visto, seja em qualquer cidade, em Porto Alegre, em Brasília, em São Paulo ou em qualquer outro, vocês tentarem sempre pegar uma hospedagem o mais próximo possível do consulado, porque você não conhece a cidade, você não sabe como é o trânsito. E as coisas são bem tensas, né? A pessoa já na ansiedade ali para chegar até lá, você pode se prejudicar, né? E para evitar imprevistos, né? É melhor já amenizar, vamos dizer assim. Como é o consulado de Porto Alegre? O consulado de Porto Alegre, eu acredito que em todos os consulados sejam assim, muita atenção. Na porta, quando você chega, você já vê bastante segurança policial, bastante segurança, assim, você já tá nervoso, né? Porque você sabe que é uma coisa bem tensa, aí você chega, se assusta com aquela quantidade de segurança que você vê na porta. E eles não deixam você ficar perto da entrada, você tem que ficar na calçada. Você só consegue subir a escada, falando do de Porto Alegre, você só consegue subir as escadinhas para chegar até a porta do consulado quando está perto do seu horário. Normalmente é meia hora antes, eles descem a escada e chamam as pessoas do próximo horário para formar uma fila na porta. Caso contrário, você não consegue nem chegar nem na porta, que eles pedem para você se afastar na hora. Eles mandam você ficar na calçada mesmo. Manda ficar antes. Eu fiquei até em pé assim, ele veio uma mulher que estava escaneando os documentos e mandou eu voltar, se afastar um pouco. Eu vou deixar uma foto aqui, passando para vocês verem como é a entrada de lá do consulado de Porto Alegre. Então, depois que eles chamam a gente, né, pra ficar na fila, pra ser os próximos a entrarem, eles começam a pegar a documentação. Eles pedem o papelzinho da DS para fazer um reconhecimento de leitor, para ver se realmente é o seu horário, e pede o seu passaporte para confirmar se é você mesmo. E pergunta se você tá com a foto, né? Porque no consulado de Porto Alegre você precisa levar a foto. Não são todos, mas em Porto Alegre você precisa levar uma fotozinha impressa, que eu acho que é 5x5, se eu não me engano, a foto. Mas caso você não leve, lá na porta tem vários locais que tiram a foto e te entregam a foto na hora. Inclusive guarda volume, tira foto, tira cópia. Outra coisa muito importante, que você não pode entrar com nada, literalmente com nada. Só com a pastinha com os documentos. Antes nós tínhamos visto, a gente tá fazendo igual a vocês aí, pesquisando para saber como foi, como não foi. E o pessoal falava, pode entrar com chave. Nem com a chave do carro a gente conseguiu. Que a gente alugamos um carro lá em Porto Alegre para passear. E nem com a chave do carro a gente conseguiu entrar. A única chave que a gente conseguiu entrar foi a chavezinha do armário mesmo. Que aí já vem identificada, né, com a chavezinha dos armáriozinhos aí que eles deixam entrar. Mas clipe, eles tiram clipe, tudo isso. Eles não deixam você entrar com nada. Só com documentos mesmo e a pastinha com a documentação. A gente tivemos que pagar R$8 para guardar a chave do carro. Porque as coisas a gente tinha deixado dentro do carro, só levou o documento com as pastas. E aí a gente teve que pagar para deixar a chave do carro dentro do armário. Depois disso, aí eles chamam, né, a gente faz na filinha, ele confere tudo. E quando chega perto do nosso horário, a gente entra. Entra só as pessoas daquele horário. Não entra todo mundo junto não. Se eu não me engano é em 30 minutos que vai entrando. Só que logo quando a gente entra é uma tensão, porque você passa por 2 ou 3 detectores de metais. Primeiro você entra,
Você deixa suas coisas em uma caixa com a mulher e ela coloca pra correr em uma esteira. Como Tá? um aeroporto, Isso. né? Raio-X. Aí você vai pra outro detector e eles nem falam, galera, eles só apontam. Só aponta, eles não se comunicam de jeito nenhum, nem oi, nem Ele bom olha dia, nem pra boa você tarde, sério nem nada. e aponta só. É, Siga aqui. Tipo assim, não fala, ele só aponta pra você seguir. E você vai seguindo, passando pelos detectores. Chega lá dentro, tem outro scanner. aí ele né? pega o passaporte, aí ele preenche como se fosse um formuláriozinho no computador com as informações do dia, local, que você tá tirando, solicitando o visto, Aí ele e ele cola cola no uma fundo, etiquetazinha. uma etiqueta no fundo do seu passaporte. E ele fica com o passaporte. Uhum. E aí a gente senta em uma fila de cadeiras e vai sentando na ordem, né? Aí, depois daí, a gente achou que já ia pra entrevista. Não, aí teve outra gente que veio e chamou o pessoal que tava na fila sentado as cadeiras pra ir pra outra sala, sentado em outras cadeiras com outra fila Pra esperar. pra esperar. Aí a gente esperou cerca de uns 10, 15 minutos, eu acho. Aí eles chamaram Depois de disso- novo pra gente ir pra outra sala. Que E aí aí, era realmente, onde ficavam os guichês é na hora da de fazer a entrevista, fica os guichês e a gente fica numa fila em pé mesmo. E aí eles vão chamando, né? Só que como a gente foi no primeiro horário, a gente foi muito cedo, tinham pouquíssimos guichês abertos. É outra dica que vamos dar, né? Tipo assim, quando vocês forem marcar sua entrevista, aí você pegar mais ou menos para o horário de 10. Eu vi vídeos aqui falando, é bom você fazer cedo porque eles os tá com a cabeça fria. Não, Nem sempre. Não, nem sempre. Até porque quando você vai muito cedo, sempre são poucos. Quando a gente foi mesmo, só tinham 2 guichês abertos. Aí, tipo, já fica aquela tensão, né? Porque um tava pra preferencial. E tinha um pessoal lá, Uns idosos. uns idosos e outros só atendendo. Atendendo no geral. Aí, tá, a gente ficou esperando a nossa vez, né? Aí passou, acho que na nossa frente tinha umas 3 a 4 pessoas na nossa frente. Quando a gente chegou pra ir realmente a nossa vez, abriu um novo guichê. Aí a gente... 3 guichês. Aí ficou 3 guichês. Aí a gente chamou a gente nós dois pra ir pra o outro guichê. Do outro rapaz que tinha Do outro acabado de rapaz que abrir. tinha acabado de abrir. Quando a gente já olhou pra cara desse rapaz assim, bem sério, ele parecia um robô. Aquele povo, ele parece um Eles robô. parecem robôs mesmo. Eles são insensíveis, vamos dizer assim. Eles não têm sentimento. Eles veem vocês como um objeto ali, Isso. entendeu? Primeiro que a gente já tinha visto, tinha um senhor, um casal de idosos que foram aprovados lá. Foi. Um rapaz que estava sozinho, ele foi aprovado. Mas eu acho que ele era visto de estudante. Ele era visto de estudante. E aí, quando começou os vistos de turista, que foi os que estavam na nossa frente, foi uma sequência de reprovação. Tinha um casal que estavam após a gente, que também reprovaram, que a gente conversou com eles na saída, lá fora, e eles disseram que tinham reprovado. Tinha outro rapaz na nossa frente também, que disse que foi reprovado. Tinha outra moça também, que era após a gente também, que disse que também foi reprovado. E ele chamou a gente pro guichê. E a primeira pergunta que ele fez foi se a gente era casado. se a gente era casado. A gente falou que sim. A segunda pergunta que ele fez foi com que a gente trabalhava. Foi tanto que a gente ficou meio confuso, porque ele perguntou bem assim, com que você trabalha? Só que a gente não sabia pra quem ele tinha perguntado. Que ele não olhou. Ele ficou o tempo todo de cabeça baixa. Ele estava fazendo as perguntas a gente e o tempo todo de cabeça baixa, olhando nosso passaporte E olhando pra tela do computador. O único momento, eu acho, os 2 momentos que ele olhou pra gente foi nessa hora que a gente ficou, tipo, sem saber como responder. Aí os dois foi falar ao mesmo tempo. Aí ele fez, não, senhor Ítalo. Aí Ítalo falou com que ele trabalhava, aí depois ele perguntou, agora a senhora Tainara. Aí eu falei com que eu trabalhava. Acho que esse foi o único momento que ele olhou pra gente. Olhou. Aí depois ele perguntou qual era o objetivo da nossa viagem. Aí A gente disse falando que era turismo. Aí ele perguntou pra onde era que a gente ia. A gente disse que ia pra Orlando. Aí ele começou a digitar. E a gente já tenso, né? Porque ele não falava nada, não olhava pra gente, só olhando no computador e digitando. Aí ele perguntou se a gente já tinha saído do país. Aí ele perguntou, os senhores já saíram do país alguma vez?
Aí a gente não. Aí ele foi na segunda vez que ele olhou pra gente, ele fez senhor Ítalo, porque os dois respondeu não. Aí ele fez senhor Ítalo, aí ele fez não. Aí ele, senhora Tainara, eu fiz também não. Aí ele fez tá bom. Aí ele ficou Aí, digitando. pronto, nem digitando. olhou mais pra nossa cara, só ficou digitando, uns 2 minutos mais ou menos ele digitando. Aí ele pegou um papelzinho, botou dentro do passaporte e falou, né, aquilo que todos falam, né? Infelizmente vocês não têm os requisitos para conseguir o visto hoje, mas vocês podem solicitar outras vezes. E pronto. Mas ele... Uma coisa que a gente percebeu muito, assim, que ele pegou foi só nesse fato de a gente não ter saído do país ainda. Eu creio que se a gente tivesse já ido visitar outro país, a gente tinha passado. Porque a gente tinha tudo pra passar, a gente tinha trabalho, a gente tinha... Inclusive na DS, né, que quando você preenche a DS, você bota todas as informações, a gente já trabalhava há muito tempo na empresa, tanto eu quanto ele, já trabalhava há muito tempo. A gente tinha casa própria, a gente tinha um veículo no nosso nome. E, tipo, essas informações você consegue anexar na DS. Em alguns campos tem uns meios de você anexar na DS, em questão familiar, se você tem familiar vivo. Na DS eles perguntam isso. E como ele fica com a DS lá aberta, ele tinha todas essas nossas informações. Então, tipo, a gente deu a entender que ele procurou um meio assim de meio que reprovar mesmo a gente, entendeu? E a nossa falha foi essa, a gente não ter saído do país ainda. Porque até ele perguntou duas vezes se a gente tinha saído do país, a gente falou que não. E depois ele não perguntou mais nada. Foi. Entendeu? Então, galera, assim, uma dica. Quem tiver a oportunidade de sair, viajar, conhecer outro país e para depois tirar o visto, faça isso, que é um ponto positivo. Outra dica super importante, se vocês puderem marcar sua entrevista para não tão muito cedo e não tão muito tarde, intermediário de 10 horas a né? uma hora, eu não sei que horas o consulado fecha. Mas eu acho que é à tarde. Então, nessa base de entre 10 e 1. No meio da manhã eu acho que seria o horário mais ideal. Outra coisa, gente, que as pessoas costumam falar que eles falam inglês. Não, eles falam português. O agente específico que fez a nossa entrevista, ele não falava um português mesmo, ele falava um portunhol. Ele falava um arrastado pro espanhol. Mas dava para entender perfeitamente o que ele fala, você consegue... As palavras são bem nítidas, você não se confunde no que ele fala, entendeu? Ele fala bem... Dá pra entender bem o que ele fala. Não precisa preencher a DS 160 em inglês, isso é mito. Você pode preencher em português. Nós dois mesmo que preenchemos nossa DS. Assim, se você tiver com o dinheiro sobrando e quiser investir em uma agência, é uma coisa boa, né? Porque eles já trabalham com isso e eles sabem já como é e como não é. Assim fica mais fácil pra pessoa, pra você. Mas dá pra você preencher sua DS, porque até então é informações sua, pessoal sua. Quem é melhor para falar de você do que você mesmo. Então é isso que a gente tem para passar para vocês. Bom, a gente fomos reprovados, saímos um pouco tristes, mas curtimos muito lá. Conhecemos Gramados, aconselho muito a quem puder ir lá conhecer Gramados, a região do sul é muito lindo, muito top, né? É isso aí. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, deixe nos comentários, deixa o like aí, galera. E também, se vocês quiserem saber como a gente preencheu a nossa DS, já que foi nós mesmos que preenchemos a nossa DS sem auxílio de consultoria, aí vocês deixam aí no comentário que a gente faz um vídeo mostrando como é que preenche uma DS na também. Tela, no passo a passo, no click a click. E vai vir mais vídeos aí. Segue, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Viu? Vou mostrar pra vocês aqui só a fonte, a zoada, tá escuro. Tchau. Oi galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do